Finalmente, uma grande exibição do Brasil, campeão do seu grupo pela 11ª Copa do Mundo consecutiva. Messi dando show, Haaland dando show, a França é tudo o que a gente imaginava mesmo, a Inglaterra teve um baile e depois uma atuação decepcionante, as grandes histórias das zebras, Cabo Verde, Curaçao arrancando um ponto do Equador, Congo arrancando um ponto de Portugal. Vamos revisar a semana da Copa aqui no Meio de Campo, o futebol e sua história. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar. Este é o Meio de Campo, o futebol e sua história. Vocês receberão este programa na sexta-feira, dia 26 de junho. Nós estamos gravando na quinta-feira, 25 de junho. Então, quando vocês ouvirem, vocês já saberão contra quem o Brasil vai jogar na próxima rodada. Nós ainda não sabemos, mas sabemos bem como o Brasil jogou, né, Diego? É isso aí, Débora. Vamos falar um pouco da seleção brasileira hoje. Boa tarde para você, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Vamos comentar o jogo do Brasil, vamos fazer alguns prognósticos aí das próximas fases e recapitular a semana que passou, né? Vou abrir os trabalhos hoje, Delber, falando um pouquinho de um modo mais geral sobre o formato da Copa, né? Eu lembro que quando o Infantino anunciou que essa Copa teria 48 times, né, aumentando 50% das seleções em relação à Copa passada. Todo mundo chiou, né, disse que era um absurdo, que o nível dos jogos ia cair muito. E o sentimento geral, generalizado agora é que tem problema não, 48 times está ótimo, Infantino sempre esteve certo. E de fato a gente tem visto, acho que pouquíssimos jogos realmente ruins, né? Nessa última rodada tivemos alguns, sempre tem um ou outro, mas a maioria dos jogos bons de assistir. Claro que não é do mesmo nível dos jogos de clubes, né? Especialmente na Champions League ou na Premier League, mas jogo de seleção sempre é divertido de assistir, e a gente, por várias coisas que a gente já mencionou aqui no podcast antes, o nível das seleções consideradas mais fracas é cada vez maior, né? Então, o desequilíbrio não é tão grande nos jogos de seleções como é nos jogos de clubes, né? Então, parece ser... E as seleções que decepcionaram, em geral, não foram as seleções minúsculas, né? Exatamente. O Haiti perdeu todos os seus jogos, mas o Haiti Sim. não decepcionou. Jogou Isso. de cabeça erguida, enfrentou a Escócia, inclusive levou uma goleada do Brasil, porque enfrentou o Brasil, né? Exatamente. A gente ainda vai falar um Vamos falar pouquinho deles. delas, né? Mas o fato é que esse formato com 48 times, seleções, tem os seus problemas, né? E a gente tem que mencionar um pouquinho as confusões que foram produzidas pela FIFA a partir desse formato, né? Tanto que a voz geral hoje em dia, nessas 2 primeiras semanas, é que, a gente não queria que aumentasse para 48, mas agora a gente quer que aumente para 64, porque um número que é mais redondo pode tirar essas discrepâncias que o formato atual inclui, né? Essa coisa de classificar os 8 melhores terceiro colocados vai dar vários desequilíbrios, pode dar, né? Vários desequilíbrios nos confrontos da próxima fase. E também pode proporcionar, isso que parece ser a questão mais séria, pelo menos está abrindo a oportunidade, né, para que possam vir a ocorrer, a gente não sabe se vai acontecer, talvez não, mas talvez sim. A história das Copas já tem algumas histórias, né, nesse sentido, de que alguns desses jogos acabem sendo um pouco jogos de comadre, para usar a expressão que a gente costuma usar, né? Tem um jogo em específico que é até bem curioso e tem um certo payback, um karma histórico a ser pago, que vai ser Áustria e a Argélia na última rodada, no grupo da Argentina, né? Para quem conhece bem a história das Copas, com certeza já ouviu falar
do jogo chamado A Vergonha de Gijón, ou A Desgraça de Gijón, em que a Alemanha Ocidental, na época, e a Áustria jogaram para ter exatamente o resultado necessário, né, que era uma vitória da Áustria pelo placar mínimo de 1-0 e Alemanha. desclassificando uma vitória da Alemanha pelo placar mínimo de 1-0, desclassificando a Argélia, que estava no grupo, né, e que tinha vencido a Alemanha por 2-1, uma zebra na primeira rodada. E agora a Argélia e a Áustria se encontram, e se as duas seleções, e se houver um empate, as duas seleções se classificam, né? Da mesma forma também em outro grupo, o grupo dos Estados Unidos, na última rodada vão se enfrentar Austrália e Paraguai, os dois têm 3 pontos, e se houver um empate, ambos também garantem a classificação, claro que um ficando em segundo, outro ficando em terceiro, né? E aí tem um outro ponto que eu acho que também é muito importante falar, relativo ao regulamento, que é algo que eu acredito que certamente a FIFA vai repensar para as próximas edições, porque foi uma mudança que ela fez nessa edição aqui e que já se mostrou problemática, que é o fato de que o desempate dentro do grupo é feito através do confronto direto. Então, nesse grupo em que estão Austrália e Paraguai, a Turquia, que foi talvez uma das maiores decepções da Copa, jogou mal, né, ou pelo menos não teve aquele instinto matador, né, dominou os jogos, mas sem levar perigo para os adversários. A Turquia está com 0 pontos, mas joga com os Estados Unidos já está classificado em primeiro. Caso ocorra, né, um resultado inesperado e a Turquia vence os Estados Unidos, a Turquia não tem mais chance de passar nem Paraguai e nem Austrália, porque ela foi derrotada pelos dois times no confronto direto, né? Mas pode acontecer da Turquia, a depender do saldo de gols, ficar com um saldo de gols melhor do que um eventual terceiro colocado de outro grupo que tenha também 3 pontos, né? E saldo de gols pior, né? Então O poderia eventual terceiro acontecer. colocado deste grupo, inclusive, né? Exatamente, com Este menos grupo. saldo. Não, Exato. se ela vencer os Estados Unidos e o Paraguai perder da Austrália, ela ficaria, segundo os critérios tradicionais, na frente do Paraguai. Exato. É um critério absolutamente Absurdo, né? estúpido, porque Então, ele elimina a emoção da última rodada, né? exatamente. Né? Quer dizer, Vários times poderiam ter jogado a última rodada vivos. O exato. Haiti é um O deles. próprio Haiti, claro. A Turquia é outro. Agora, como eles já jogaram o jogo com o país com o qual eles podem empatar em pontos, e como perderam aquele jogo, e como critério de desempate é o confronto direto, o jogo da última rodada vira Não vale nada, né? um jogo amistoso. Exceto jogar pela honra, enfim. E com um agravante, né? Quer dizer, os jogos da última rodada costumam ser ao mesmo tempo, em cada grupo, né? Justamente como consequência da vergonha de Gijón que eu citei aqui no início, e para que os times não soubessem o resultado que eles precisam ter para garantir a classificação. Só que, no caso dessa Copa, em que vai haver essa disputa entre terceiros colocados de diferentes grupos, os times que são dos últimos grupos, o caso da Áustria, da Argélia, o pessoal do grupo J, do grupo L, eles vão jogar já sabendo o resultado necessário, porque todos os outros grupos já vão estar resolvidos antes, né? Exato. Então, a Escócia ontem, por exemplo, jogou sem saber o que ela precisa, né? Ela jogou, enfim, sabendo que se empatasse com o Brasil, muito provavelmente estaria classificada. Se perdesse para o Brasil, teria que começar a fazer conta de saldo de gols, né? Pois é. Então, isso não vai acontecer no grupo da Inglaterra, no grupo da Colômbia, no grupo da Argentina, que são grupos que vão jogar no último dia, em que, portanto, os times já vão saber do que precisam. Tudo isso, é preciso dizer que tudo isso era o óbvio do óbvio, né? Bastava fazer algumas simulações para ver que isso ia acontecer. A Copa é espetacular, mas tem, enfim, esse problema, né? A gente não podia deixar de apontar, né? E realmente o coro agora aumenta mais 16 times aí, infantil. É o único jeito, né? Porque reduzir de volta para 32 eles não vão. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer.
isso é wishful thinking, não adianta nem ter esperança de que isso vai acontecer, não vai. Então, aumenta para 64, porque aí você tem o chaveamento simétrico bonitinho, né? Perfeito. Além disso, né, Idelber, falando de chaveamento, a gente também discutiu bastante isso. O chaveamento o Brasil deu muito azar no chaveamento, né? E o chaveamento facilitou o caminho de alguns outros times, né? Não tem muito como correr disso, né? Os times que ficaram são 8 primeiros colocados que vão jogar com 8 terceiros, né? Obviamente tem uma vida mais fácil. O Brasil vai pegar segundos lugares, né? E agora depois tem um mecanismo de compensação, porque os primeiros que jogarem contra segundos têm a garantia de jogar na fase seguinte contra outros segundos colocados, né? Contra Enquanto algum que time que não ficou em primeiro. Bom, vamos falar de perfeito. futebol, né? Vamos nessa. Vamos O começar Brasil encantou. Sim, mas vamos deixar o Brasil para o final, se você me permite. Vamos Beleza, falar um beleza. pouquinho da Áustria e da Inglaterra antes, porque eu acho que são duas decepções de diferentes modos, né? De diferentes categorias. E o caso da Áustria é um pouquinho especial porque a gente levantou muito a bola deles, né, Idelba? Então eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Eu sei que você se decepcionou um pouco. Exatamente. É, eu, eu, Eu eu não me vou. decepcionei, não. Eu Então achava vamos lá. Deixa achava que eu era isso mesmo. levantar a bola para ver Então vai. como você corta. É, o, o que a gente estava esperando da Áustria, do Rangnick, era futebol heavy metal, né? Uhum. Gegenpressing. E a gente até, inclusive, mencionou um fato muito importante, que é o fato de que o jogo foi no ar-condicionado, né? Isso, em teoria, facilitaria o trabalho da Áustria, porque a gente, por exemplo, ontem a Escócia derreteu, né, contra o Brasil jogando em Miami. E isso vai acontecer sempre que os jogos forem sem né, algum tipo de proteção contra o tempo, né? Ar-condicionado. O ar-condicionado ou pelo menos aquela cobertura de Los Angeles e Vancouver. E para mim, eu quero citar isso aqui porque o momento em que realmente ficou marcado a escolha, pelo menos do Rangnick, e talvez você possa explicar um pouquinho melhor para a gente, de não pressionar, né? A Argentina fez um gol no primeiro tempo ainda, né? Um gol do Messi, 1-0, e ao final do primeiro tempo, o juiz deu 5 minutos de acréscimo. E esses 5 minutos, né, depois dos 45, simplesmente a Argentina ficou trocando bola na sua própria intermediária, né? Só a linha de 4 zagueiros passando do lateral direito para o zagueiro até o lateral esquerdo e vice-versa. Não tentaram fazer nada e a Áustria simplesmente aceitou, né? A Argentina pensou, bom, eu estou ganhando, né? E a Áustria parecia que estava pensando, bom, vamos para o intervalo, porque aí a gente rearruma, a gente se reorganiza e a gente consegue voltar para o segundo tempo reorganizado, que pareceu até que o início do segundo tempo foi de fato assim, né? Eles conseguiram equilibrar um pouco as ações no começo do segundo tempo, até que já mais para o final do jogo, o Messi dá aquela arrancada inexplicável, né? E faz o segundo gol de uma forma que também isso já era o final do jogo, né? Depois do, acho que 83 minutos, não me lembro, não tô com a minutagem aqui correta, mas assusta também a maneira como o Messi chuta, a bola bate no zagueiro, tem o rebote e o Messi está muito mais longe da bola do que o próprio zagueiro e ele consegue chegar e tocar para o gol, né? Então, o que aconteceu com o Gegenpressing da Áustria, Idelber? Olha, então, vamos lá. É preciso lembrar que a Áustria não aparecia em Copas do Mundo há muitíssimo tempo, né? Desde os anos 90. É preciso lembrar também que a Áustria é um país pequeno da Europa, que tem um pool de talento muito reduzido, certo? E que trabalha com limitações muito concretas, né? Um país minúsculo com pouca gente, tá? E quem é craque, craque mesmo, em geral tem nacionalidade alemã, vai jogar na Alemanha, acaba virando alemão, tem vários casos, né? Alguns muito lúgubres ao longo da história.
É, e, e a Áustria, então, trabalha com um pool de talento muito reduzido. Em qualquer outra circunstância, sem um técnico como o Rangnick, a Áustria não estaria nem jogando contra a Argentina, certo? Ela não estaria nem em campo contra a Argentina. Eu entendo que tenha parecido que ela não pressionou nada. E eu me lembro desse momento a que você se refere, que é o final do primeiro tempo, em que eles parecem que já estavam naquela. Ok, vamos deixar essa porcaria aqui terminar para a gente se reorganizar, né? Mas aqui eu acho que talvez esteja entrando um pouquinho de brasilidade assim no seu comentário, no sentido de que assim eram 45 minutos do segundo tempo, o Sabitzer teve uma cabeçada na pequena área para empatar o jogo com a campeã do mundo. Isso para a Áustria nunca esteve nem no mapa. Nunca esteve nem no mapa. Eu concordo contigo que ela pressionou um pouquinho menos do que a gente esperaria, né? Também é preciso considerar que ela enfrentou, não sei se é a melhor equipe do mundo, mas é a equipe que mais bem troca passes no mundo. É Ela esse junto com a Espanha, Só um né? comentário rápido, porque realmente essa característica da Argentina é uma coisa que está cada vez mais rara, né? A gente já vai falar bastante do Brasil, mas Brasil e França, por exemplo, são times que jogam melhor no campo aberto, né? Sim. E Argentina e Espanha são os times que, aliás, a Espanha Até menos. peronomútil, né? A Porque Espanha hoje em só dia não é mais a funciona Espanha, não é do, mais a do... Espanha da Copa de 2010. É uma Espanha que depende dos Exato, pontas. Como nós vimos na exatamente. partida contra Cabo Verde, a Espanha hoje, sem os seus pontas, né? Nico Williams e Lamine Yamal, ela é uma equipe muito burocrática, protocolar. Ela toca muito bem a bola, mas ela não tem ação de penetração e tal. Então, Que a é muito Áustria, para diferente voltar à da sua pergunta, Argentina, né? para Que é voltar à muito sua diferente pergunta, da Argentina. A Argentina é capaz de exatamente. trocar a bola e encontrar o momento certo, Encontrar o né? lugar, encontrar a Uhum. penetração, encontrar, né, o passe que quebra as linhas e tal. Então, sim, é verdade que, considerando o fato de que o jogo ia ser no ar-condicionado, eu esperava que a Áustria pressionasse um pouquinho mais. Mas é verdade também que ela pressionou mais que qualquer outro time que enfrentou a Argentina. Nenhum time tinha pressionado tanto a Argentina como a Áustria. E a derrota bastante digna, né? Quer dizer, você, aos 90 minutos de jogo, você teve a bola para empatar em 1-1. O, o segundo gol que você estava perguntando, Diego, foi aos 95. Ah, perfeito. É, eu Foi já aos, não lembrava mais. foi aos 50 minutos do segundo tempo, como a gente É. costumava dizer. Então é isso. Eu gostei da Áustria contra a Jordânia. A Jordânia é um time talentoso, não é a Tunísia, não é o Catar. A Jordânia é um time talentoso, é um time vice-campeão da Copa da Ásia. Não é uma baba, né? Para voltar a essa discussão aí que eu instalei aí ao longo da semana. Então, a Áustria não deu nenhuma chance para a Jordânia, nenhuma. Saiu estrangulando de cara, levou um gol que não esperava ter levado, teve um gol mal anulado, teve um pênalti sonegado e, mesmo assim, venceu com tranquilidade. Opa, então, beleza. Então, vou passar para o próximo ponto para a gente discutir, que eu acho que é o time da Inglaterra, né? Porque Inglaterra e Gana foi um jogo um pouco esquisito. A gente viu a Inglaterra na primeira rodada dominando a Croácia. Acho que até a gente pode discutir um pouquinho a Croácia, que já é um time que, claro, participou chegou nas semifinais nas duas últimas Copas, tem grandes craques, mas já é um time muito envelhecido, né? E jogando no calor, realmente não parece estar tendo físico, né, para aguentar. A Inglaterra passeou em cima da Croácia, mas contra a Gana, aquele ferrolho muito bem montado pelo Carlos Queiroz, né, que ele costuma fazer isso. A Inglaterra teve dificuldades e Gana, inclusive, poderia ter vencido o jogo se tivesse sido marcado aquele pênalti que
até hoje eu não entendo como é que o VAR não entrou em ação. Pênalti Né? claríssimo, né? Claríssimo, né? Na saída É. do estádio, a gente Uhum. estava falando com o pessoal da Inglaterra e torcedores que não sabiam quem era o Carlos Queiroz, né? A gente dizendo: "Parabéns, você foi Carlos Queiroziado". E foi isso que aconteceu, né? No primeiro jogo, vamos só lembrar que o primeiro tempo, Inglaterra e Croácia, terminou 2-2. Foi um jogo realmente espetacular, né? O segundo tempo da Inglaterra foi soberbo. O Tuchel passou instruções e passou uma. Parece que todo mundo citou ali um discurso de intervalo que deixou a galera toda comovida. Assim. Ele é muito bom de preleção de intervalo, de mudar o curso do jogo enquanto o jogo está acontecendo e tal. Então, apesar de que o jogo estava 2-2, você tem razão, o domínio era amplo da Inglaterra, e aí no segundo tempo a Inglaterra passou o trator, né? Os primeiros 20 minutos do segundo tempo do jogo Inglaterra e Croácia estão entre os melhores dessa Copa do Mundo, na minha opinião, assim, como demonstração de uma grande equipe sobre outra grande equipe, né? Aí veio o jogo contra a Gana. Para quem não sabe, vamos explicar aqui, Diego Carlos Queiroz, o técnico de linhagem mourinhista, né? Pragmática. A gente costumava dizer lá no nosso tempo de adolescente, meu e teu, retranqueiro, né? Hoje a gente não usa muito mais essa expressão, mas enfim. Ele Tem a expressão dirigiu em inglês que todo mundo usa, né? Que é o park the bus, né? Park the Bus. Estacionou o ônibus aí na Ele frente do estaciona o gol. ônibus ali. E no futebol de hoje, inclusive para mim foi terrível, porque foi o dia que eu reuni um bando de amigos americanos que não entendem muito de futebol, queriam ver um jogo. Eu pensei que eu deveria ter pensado direito, né? Se eu tivesse pensado direito, teria escolhido outro jogo, porque dava para imaginar, dava para saber que Gana ia jogar assim. Carlos Queiroz dirigiu Portugal na Copa de 2010. E depois ele dirigiu o Irã nas Copas de 14, 18 e 22. Ele está completando hoje uma marca histórica, ou neste ano, uma marca histórica, que são 5 Copas consecutivas como técnico. Ninguém tem isso, só ele. E o Carlos Queiroz, ele é um sujeito muito versado, né, na armação desse esquema em que você diz basicamente aqui: eu vou defender 1/3 do campo. Você fica aí com 2/3 do campo e com a bola. É uma brincadeira, parece brincadeira de menino dando birra, né? Você quer a bola? Toma a bola. Eu não quero a bola. Eu vou defender 1/3 do meu campo. E a Inglaterra não teve jogadas, não teve velocidade, faltou. Alguns vão dizer que faltou o toque genial de Palmer ou Foden, que são jogadores desse toque refinado, mais brasileiro, inclusive, né? Para penetrar naquele bloco baixo de Gana. Eu acho que não teria feito muita diferença, não. Em todo caso, Bukayo Saka não estava jogando Madueke. Saka ainda está voltando lentamente de uma contusão. Entra um pouquinho, mas quem está jogando as partidas, digamos, quem está iniciando como titular é o Madueke. E a verdade é que a Inglaterra não conseguiu penetração nenhuma, né? E no Eu. final teve o lance do pênalti, que foi, digamos, a coisa mais escandalosa até hoje entre as não marcadas na Copa do Mundo, né? Foi Perfeito. muito, muito evidente mesmo. Aos 65 minutos entrou o Bukayo Saka no lugar do Gordon. E aí o Tuchel tentou com o Rodgers, tentou com o Eze. Foi uma atuação decepcionante, né? Mas não fez muita diferença para a Inglaterra. Vale mencionar que
que o Harry Kane, jogadorzaço, eu sou fã dele, mas ele teve a bola do jogo também, né? Teve a Ele bola do jogo e chutou por cima. sozinho É, e é, chutou por cima, né? chutou por Ali mais ou cima. menos na marca do pênalti. É. Então faz parte do futebol Um também. daqueles voleios, né, que o sujeito Uhum. ele se afoba. Porque o voleio, assim, a chave dele é você esperar a hora certa, né? Tem que esperar a bola cair direito. Se você não esperou a bola cair, a bola ainda está, digamos, meio metro acima da sua cintura, provavelmente, se você bater nela naquele momento, ela vai por cima, né? Foi o que aconteceu com ele. Vamos falar do Brasil? Vamos lá. Um último comentário de um outro time, porque eu não posso deixar de mencionar a garra sul-americana. O Paraguai tá de parabéns, né? Jogando 45 minutos com um jogador a menos. Foi outra exemplo, né, do estacionando o ônibus, né? No É, caso, só com 10 jogadores, mas bem na tradição paraguaia de defesas muito bem montadas. E foi bonito de ver, né? A Turquia é a grande decepção, eu acho, de todas as que a gente esperava alguma coisa e não conseguiu mostrar nada, nem contra Paraguai e nem contra a Austrália, né? Com a Austrália, inclusive, o né? Paraguai é a grande história de recuperação dessa Copa, né? Porque Exato, a surra que eles levaram dos Estados Unidos exatamente. poderia dar a entender que esses caras não se levantavam nunca mais, né? Para quem conhece o Paraguai, sabe muito bem que eles, enfim, você historiador, conhece a história muito melhor que eu, ah, as últimas semanas de defesa de Assunção na Guerra do Paraguai era a garotada de 14 anos de idade, né, que estava defendendo a cidade. Eles estão muito acostumados a essa sensação de estamos sitiados, né? É um país que não tem saída ao Perfeito. mar. Essa ideia de estamos sitiados está muito presente. O Almirón foi o primeiro jogador a ser expulso nesse protocolo de proibição de esconder a boca ao falar em situações de confronto. Eles jogaram um tempo inteiro com 10 jogadores. Aliás, aliás, vale também mencionar que o Paraguai foi a demonstração prática de todas as novas regras da FIFA, né? Parecia que realmente os jogadores não tinham sido instruídos das mudanças, né? Nem tanto essa questão da cobrir a boca, como a questão de quando você cai no chão e fica nítido ali que você está ganhando tempo, você tem que sair do campo e ficar um minuto fora. E eles não, parece que não sabiam dessas regras, né? Foi até engraçado de se ver. O Bom, Paraguai e deu... joga agora com a Austrália, deve se Isso, classificar. Quem é. ficou em situação mais complicada foi o Uruguai, do Bielsa, né? Sim, Que também talvez. foi um pouco, embora Cabo Verde tenha sido uma história de positiva, né? O Uruguai foi um pouco decepcionante, né? Foi. A situação do Bielsa ali não é boa. Tem uma campanha muito intensa contra ele. Alguns jogadores do elenco começaram a participar dessa campanha. A entrevista do Suárez foi demolidora, né? O Suárez se comportou sem a menor ética, né? Porque a gente está acostumado, né, no futebol a essa ideia de que os problemas do vestiário você resolve no vestiário, né? O Suárez foi para a imprensa, criou uma crise horrorosa. Canóbio botou gasolina no fogo. Aí o Uruguai depois a gente pode analisar com mais calma. Eu acho que está faltando ao Bielsa adequar-se um pouco ao mundo de hoje, né? Eu acho que isso fica muito nítido nas entrevistas que ele tem dado. O Bielsa sempre foi de poucas palavras, mas o semblante dele é um semblante que está bem, quase derrotado, eu diria, né? Cabisbaixo. Ele não está feliz de estar ali, né? Então, realmente, É, eu acho que isso realmente passa pro time também, né? isso, É uma isso. pena. Porque ele não se comunica muito bem com a atual geração, É. né? A atual geração enfim, dos telefones, dos celulares, da hiperconectividade, do arco de atenção limitado, isso tudo para ele são obstáculos, né? Enfim, o Uruguai teve 2 empates muito decepcionantes, né? E agora vai ter que conseguir alguma coisa no jogo contra a Espanha.
Lembrando que deve estar se desenhando aí uma Argentina e Uruguai na próxima fase, né? Se eles passarem, né? Vamos ver Se se eles passam. passarem, claro. Tem, tem um baita si por aí. Vamos falar da seleção. Vamos lá, então quero começar falando do jogo de ontem, mas vou começar não falando do Brasil, falando um pouquinho da Escócia e levantar a bola para você tocar. Eu assisti agora, hoje mesmo, uma entrevista num podcast do Colin Hendry, que era o capitão escocês no último jogo entre Brasil e Escócia em 1998, né, na Copa de 98. E foi muito interessante o que a mensagem dele. Ele deu essa entrevista, foi antes do jogo de ontem, né? Mas ele falou assim: a gente entrou em campo, antes do jogo começar, eu fiquei olhando e eu olhava para o outro lado, tava lá Tafarel, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, Bebeto. E eu tava, né? E aí eu pensei, ele diz, né? Bom, então a gente vai jogar o que a gente sabe, a gente segura, né? E vamos defender a nossa meta como se fosse assim, né? A nossa casa. Agora, também, se um desses caras, se o Roberto Carlos pegar um chute de 45 metros e entrar no ângulo, né? Se o Ronaldo sair driblando todo mundo e, inclusive, o goleiro fizer o gol, não tem muita coisa que a gente possa fazer, ele dizia, né? E aí ele completa depois. Bom, aí a bola rolou, 5 minutos de jogo, a gente leva um gol de escanteio do César Sampaio cabeceando na pequena área. O César Sampaio tem 1,50 m, né? A gente vai lá, lutamos, conseguimos um pênalti, empatamos ainda no primeiro tempo, resistimos até o final, aos 70 e tantos minutos, levamos um gol contra, né? Uma jogada que o Dunga consegue enfiar, Cafu penetra, chuta, o goleiro defende, a bola rebate no próprio zagueiro e entra na. Então, quer dizer, é o mindset escocês mesmo, né? Que é aquela coisa de nada dá certo, a gente tá aqui, damos o nosso melhor. E ontem pode ter parecido um pouco isso, né, Edel? É porque com 5 minutos de jogo, já estava 1-0, numa uma bola que alguns podem ver falha da defesa escocesa, né? Ou o jogo bem funcionando, a pressão brasileira funcionando. Né? Com 10 minutos tem o segundo gol que o Vini marcou, que foi anulado por falta, que eu acho que é algo discutível. Eu não consigo ver falta, mas conversei com algumas pessoas, inclusive gente que é juíza amadora, né, árbitro amador de várzea, e que dizem que a falta faz sentido de ter sido marcada, não sei. Mas o fato é que, independente de ter sido falta ou não, gol ou não, também é um outro momento de roubada de bola ali, da última perda de bola da última linha escocesa. E parece que a Escócia jogou já abatida desde o início e não conseguiu simplesmente se recuperar contra o Brasil, né? Então, até que ponto esse resultado de ontem foi ruindade da Escócia ou foi o time brasileiro finalmente se acertando aos poucos, Idelber? Ancelotti está conseguindo encontrar o time, né, para jogar. Antes de falar do Brasil, então, já que você puxou pelo lado da Escócia, o futebol escocês está no meio de debates muito acalorados, eu acho, sobre o seu rumo, porque é uma tradição futebolística muito orgulhosa, né, cara? A gente já mencionou aqui, a Escócia é quem inventou o futebol de passes, né? Não posso deixar de registrar que outro dia na televisão brasileira eu via a estultice sendo dita de que a Escócia joga no chutão desde 1850. Assim, não, a Escócia foi quem nos ensinou a não jogar no chutão. Claro que depois, com o refinamento do futebol sul-americano, do futebol ibérico, do futebol italiano, a Escócia ficou um pouco para trás. É um país pequeno, o pool Aliás, de talento. rapidinho, só porque você puxou lá para trás, a gente não pode deixar de mencionar que o futebol chega no Brasil por mão, pelos pés, na verdade, né, de dois escoceses, né? Quer dizer, o Charles Miller era brasileiro, mas filho de escoceses, escocesa, pelo menos a mãe dele, e o Thomas Donohoe, que levou o futebol para Bangu, escocês. Então, o futebol brasileiro já começa jogando futebol de troca de passes pela herança Influência escocesa. escocesa, né? Uhum. Eu não sei, digamos,
quanta ignorância sobre a história do futebol é necessária para dizer que a Escócia sempre jogou no chutão. Em todo caso, a situação atual é uma situação em que os times escoceses que estavam acostumados a competir no topo da Copa Europeia, né, agora chamada Champions League, não competem mais. Pelos motivos todos que a gente conhece, né? Os efeitos do acórdão Bosman, de 1995, levaram a uma mobilidade de mão de obra e de capital que deixa os países pequenos, periféricos, em uma situação muito precária. Celtic e Rangers sempre competiam, quando entravam nas competições europeias, eles eram times temidos, né? O Celtic é o campeão europeu de 1967. Ninguém na Escócia imaginaria Celtic ou Rangers sendo campeões europeus hoje. Nesse contexto, entra o Steve Clarke, que é um sujeito, digamos, negativista, vamos colocar assim, tá? Ele está lá há 7 anos, desde 2019, e ele tem uma forma muito particular de entender o futebol. Muito negativista. Então, eu acho que, por exemplo, no jogo contra o Haiti, que eles poderiam ter feito saldo, né? Não fizeram. No jogo contra o Brasil, ele trocou um zagueiro. Ele tinha o Hendry, do Hibernia, trocou pelo McKenna, do Dinamo Zagreb. Em parte, eu acho, pela forma negativista que ele vê o futebol escocês. E foi o McKenna quem entregou aquela paçoca para o Ryan interceptar e fazer o passe para o Vini marcar o primeiro gol. O outro lado dessa moeda é que o Brasil encontrou um sistema de pressão muito inteligente, que não é o helter-skelter, assim, o futebol heavy metal de correria alucinada, pressão alucinada. É uma pressão localizada, em que você escolhe os momentos. O Vini dirige a pressão. O Matheus Cunha tem uma mobilidade incrível, então ele bloqueia o acesso do passe ao volante. E o Ryan consegue marcar 2 zagueiros. Ele bloqueia o passe para o lateral esquerdo e bloqueia a progressão do zagueiro central que está com a bola. E se vocês observarem, o primeiro gol do Brasil, vocês vão ver o Vini gesticulando para o Ryan e o Ryan gesticulando lá atrás, para quem está lá na direita, se não me engano, o Bruno Guimarães, para acelerar a pressão. Então, eu acho que é uma combinação desses 2 fatores. E realmente, aliás, a gente já vem comentando isso desde antes da Copa, no jogo contra o Egito, por exemplo, amistoso contra o Egito, quando o Ancelotti ainda estava tentando se encontrar, ainda estava jogando um 4-2-4, os melhores momentos do Brasil e os 2 gols daquela partida foram marcados numa roubada de bola com linha alta e pressão, né, no jogador que estava com a bola, né? Então é algo que a seleção brasileira não está acostumada historicamente a jogar dessa forma, né? Sempre o Brasil tem que ter 80% da posse de bola, né? Controlar o jogo. As 2 últimas Copas com o Tite, isso foi muito, né, forte. Era uma seleção de posse, né? Mas também vale dizer que desde da Copa de 18, a França já vem mostrando o quanto o futebol de transição, né, vem passando esse paradigma do guardiolista e espanhol, né, e catalão da posse o tempo inteiro, e está sendo mais eficiente o futebol de transição rápida. E nessa Copa eu acho que isso está se mostrando, e isso chegou na seleção brasileira até porque os nossos jogadores são talhados para isso, né? Exato, Já faz algum tempo. Porque a gente não tem jogador para ficar. Exato. Eu ia comentar isso no meio campo. Já faz algum tempo que a gente não forma meio-campistas o Ancelotti de qualidade. É um cara que ele é a especialidade dele, né? Uhum. É chegar no lugar
observar o que ele tem e fazer o melhor com aquilo que ele tem. Ele toma em Perfeito. consideração os elementos que ele tem. O que o Brasil tem? O Brasil tem muito ponta. Tem ponta a dar com pau. Muito mesmo. E só para, né, seguir no que você está falando, por exemplo, do lado direito, a gente teve uma carnificina no nosso lado direito. Todo mundo se machucou, né? É. Mas mesmo assim ainda temos ponta para botar lá. Ainda tem o Não, Ryan mesmo assim e não falta atrás dele jogador, ainda tem o né? Luiz Henrique, né? E nós não É. temos esse tipo de meio-campista que a Argentina tem formado, que eles têm a dar com pau. Thiago Almada, Enzo Fernandes, McAllister, Paredes, eles, De Paul, Lo Celso. Tem muitos jogadores que tocam a Nico bola Cruz. Não, de Nico Paz. forma. Nico Paz, tocam a bola de forma a ir avançando em bloco com a bola, né? E ditando o ritmo do jogo na troca de passes de meio campo com a bola. A gente não tem isso. O Casimiro não vai fazer isso. O Paquetá não vai fazer isso. O que nós temos é outra característica hoje em dia. A Argentina está fazendo hoje, Marrocos fez com a gente naquele primeiro tempo, o que a seleção brasileira clássica fazia, né? As seleções brasileiras clássicas de Didi, Gerson, Falcão, Cerezo. A gente costuma pensar no Brasil como a terra do drible, mas o Brasil sempre foi a terra do passe de qualidade, trabalhado no meio-campo, né? Essa não é a característica dos jogadores que a gente tem hoje, por motivos muito complexos de explorar, que a gente pode tentar explorar algum dia. A formação de jogadores na base privilegia os pontas. Então aparece o garoto, canhoto, talentoso no meio-campo, eles mandam para a ponta. É o que foi feito com o Estevão, por exemplo. Né? Exato. O próprio Neymar, a trajetória dele é essa. Né? De aparecer como um camisa 10 e ir sendo deslocado para a ponta. Né? Então, o Ancelotti resolveu, bom, então como é que eu vou fazer? A primeira ideia que ele teve foi essa do 4-2-4, né? Que, enfim, a gente chama 4-2-4, não é exatamente um 4-2-4, mas é uma formação em que há 2 meio-campistas natos e 4 homens de ataque. Essa formação não deu certo, né? Essa é a formação que deixa o Brasil, enfim, levando olé do Paraguai, perdão, do Panamá, né? No primeiro tempo contra o Panamá, o Brasil joga assim, e o Panamá troca passes, né, dentro do meio-campo brasileiro e tal. Depois o Brasil leva aquele vareio de Marrocos, também nesse esquema, né? O Paquetá estava em campo junto com o Bruno Guimarães e com o Casimiro, mas quem estava lá na frente era o Igor Thiago, que não recompõe, não, enfim, é um centroavantão fixo de área. O Brasil perdia o duelo do meio de campo, né? E Marrocos, e ficava correndo atrás de marroquino. Agora ele achou a cara do time que ele quer ter, né? Que é um time com 3 meio-campistas natos. Eu não posso garantir nada sobre o Brasil, mas eu acho que eu posso garantir isso. O Brasil não vai voltar a iniciar um jogo sem 3 meio-campistas natos, né? Certamente. Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Pode ser também, tem umas pessoas que implicam com o Casemiro e dizem que querem o Fabinho. Pode ser o Fabinho no lugar do Casemiro. Pode ser o Danilo Santos, Danilo. o Danilo no lugar do Paquetá. Pode ser, mas a gente precisa de carne, de povoamento do meio-campo, né? E a peça central, o Matheus Cunha, né? O Matheus Cunha é espetacular. Eu acho que dá para chamar de um falso 9, né? Apesar Certamente. de que ele aparece para concluir toda hora. Ele, se você olhar a quilometragem corrida, ele é o jogador que mais corre, ele se sacrifica extremamente, porque o Brasil precisa se defender no 4-4-2. Sim.
Quando é perguntado sobre isso, o Ancelotti fala assim: olha, a gente defende no 4-4-2, porque o 4-4-2 é a forma do campo. O campo tem o formato de 4-4-2 e a gente precisa bloquear todos os espaços. Então, o Matheus Cunha volta, recompõe pelo meio, é capaz de recompor pelos flancos, é capaz de trocar de posição com Vinícius e com Ryan. Se bem que ontem, né, a linha de 4 no meio, ele não estava, né? Ele ficava em cima, junto com o Vini, e aí estava o Ryan marcando a direita e o Paquetá na esquerda, compondo, né? Variava um pouco, né? Você vê que, por exemplo, Sem a bola, né? Sem a bola varia muito, né? Porque ele volta muito. Eu vi o Matheus Cunha ontem recebendo bolas na intermediária brasileira. Lá Sim, atrás. no momento de construção ele desce, ele fica ali na ponta do losango, né? Realmente é um 4-4-2 losango quando o Brasil tem a bola. A maior parte do tempo. Tem vezes que houve momentos da partida em que um dos laterais subiu, e aí houve uma saída de 3, né? Às vezes era o Danilo, às vezes o Douglas Santos. Isso variou bastante o momento de construção, né? Tanto com tem repertório, 3... né? Hoje tem repertório. Tanto nesse 4-4-2 losango, em alguns momentos, como também em outros momentos o 3-2-5, né? Atacando com 5. No momento que tem a bola, atacando com 5. O Vinícius entrou ontem na disputa pela artilharia da Copa, né? Vamos encaminhando já o que cada um quer dizer para concluir. Eu queria dizer que é uma Copa em que as grandes estrelas estão aparecendo, né? Messi, Haaland, Mbappé, Vinícius, Harry Kane, e a outra estrela que aparece por motivos, digamos, menos altruístas, que é o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Que foi muito bem contra o Uzbequistão, fez 2 gols, etc. Mas você vê nitidamente que é um jogador que torna tudo uma questão pessoal dele, dos recordes pessoais dele, do que falaram sobre ele, a entrevista dele depois do jogo. Ele acabou de ganhar do Uzbequistão, cara. Ele não tinha ganhado da Alemanha, nem do Brasil, nem da Bolívia, do Paraguai, era do Uzbequistão, né? E ele falando como se tivesse, assim, dado a volta por cima. Em Portugal, pela primeira vez em muitíssimo tempo, as pessoas estão discutindo abertamente o fato de que ele faz mal ao time, né? Sim. A obsessão dele com os seus recordes pessoais faz mal à equipe. A relação entre ele e os companheiros é muito diferente da relação do Messi com os seus companheiros. Você vê pelos abraços no final do jogo, né? Todo mundo ali ama o Messi, né? Em Portugal, eu acho que as pessoas temem o Cristiano Ronaldo. É uma relação assim, os abraços... Não existem abraços, na verdade, são cumprimentos protocolares, assim, né? Apertos de mão protocolares no final do jogo. Mas, enfim, ele está lá, muito provavelmente não vai sair, né? Não. E aí, voltando para o Brasil, né? Isso também, você está falando dos craques e das estrelas, a gente continua com um elefante na nossa sala, né? E aí acho que vale sempre mencionar que Ancelotti, ele tem 2 grandes virtudes. Primeiro, ele é um pragmático, ele vai montar o time de acordo com os jogadores que ele tem e não com uma ideologia de forma de jogo. E a outra é a gestão de vestiário e é um grande relações públicas, né? A forma como ele está lidando com a imprensa brasileira é sensacional. Mas aí vem essa discussão Neymar, né? O lugar do Neymar e o Endrick também. Muita gente, acho que um colega nosso fez uma frase perfeita, né? Boa parte da imprensa brasileira tá vivendo no passado ou no futuro. Todo mundo tá olhando para o Neymar ou para o Endrick, né? Que é o passado e o futuro. E agora o presente está aí e ninguém está prestando atenção, né? O Vini Júnior está assumindo o protagonismo de uma forma que ele ainda não tinha feito, né? O Neymar ontem entrou em jogo, era uma partida que já estava ganha, e fica a dúvida, né? O Ancelotti está só enganando o Neymar, deu aquela chance, ou
ele pretende realmente ainda usar, a gente não sabe. O Neymar entrou com dificuldades Não, ele tá claras, né? mancando. Ele tá É. mancando. Eu revi hoje de manhã os 20 Uhum. minutos do Neymar em campo, ele entrou aos 76. Ele está nitidamente em outra rotação, Sim. diferente da rotação dos atletas profissionais que estão Faz ali do lado 30 dele. jogos ou 30 dias que ele não joga, não entra em campo, né? E Então, faz ou 3 mais. anos que basicamente ele não faz nada em campo, né, É. a não ser passear no Santos ou na Arábia em um contexto em que a presença dele ali já é o suficiente. Agora, Idelber, independente das condições, eu acho que a gestão de De grupo. atleta de grupo, né, do Ancelotti, tem feito o Neymar estar com fome, né? Ele entrou sem condições, mas com vontade, né? E eu acho também que, em termos de tática, né, o Ancelotti está pensando em utilizar um Neymar num lugar que faz todo sentido, dentro dessa tática que ele encontrou, que é como reserva do Cunha, né, para entrar nos últimos minutos ali, que é um falso 9, em que ele pode, né, voltar para encontrar os passes e quebrar as linhas, né, para o Vini ou para quem estiver na direita, Ryan, Luiz Henrique. Mas, ao mesmo tempo, também não é uma posição que o Neymar tenha jogado muito na vida dele, né? Que é fazer o papel que o Messi fazia no Barcelona enquanto ele estava fazendo o papel que o Vinícius está fazendo hoje, né? Não sei se vai ter condições, né? Mas dá para ver que o Ancelotti está experimentando. Eu acho que ele ainda não descartou. O Ancelotti, ele tem aquela gerência de grupo dele, né, pragmática, como Uhum. você disse. A diferença entre o Neymar e o Cristiano Ronaldo, e o efeito daninho que cada um deles Sim. causa, é que no grupo brasileiro, por sorte, o Neymar é absolutamente amado, né. Muito bem querido. Isso é inegável, é impressionante como Uhum. os meninos adoram o Neymar. Então você vê o abraço que o Matheus Cunha, quer dizer, o Matheus Cunha, olha só, ele tinha já 3 gols na Copa, certo? 3 gols na Copa. Ou seja, de alguma forma ele está brigando pela artilharia da Copa também, né? Eram 76 minutos de jogo contra um adversário batido, cansadíssimo, né? A Escócia estava pregada. É o momento que você vai falar assim: "Eu vou fazer mais 1 ou 2 golzinhos aqui, né, para compor o meu currículo e tal", certo? E ele foi substituído por um atleta que está mancando, mancando. E ele saiu dando um abraço tão comovido no Neymar, que quando eu vi aquilo eu pensei: deixa o raio do cara entrar um pouco, porque todo mundo quer que ele entre, entende? Os meninos querem que ele entre. Então eu acho que vai ser isso aí. Eu não acredito que o Ancelotti o coloque em jogos que não estão resolvidos. Espero que Sim. não. Essa é a minha percepção. Certamente não de início, né? Vai ser para jogar Certamente 15 não de minutos no final. início, sem condições, né, sem É, condições. Bom, exato. camarada, É isso. algo Vamos mais? finalizar por aqui hoje. Não, acho Vamos que tá bom. finalizar. Próximo encontro ainda vai ser para comentar, já para comentar mata-mata, O né? mata-mata, claro. Então, começa uma nova Copa do Mundo, porque aquelas 2 primeiras rodadas são confraternização e tal, mas agora o jogo é para valer, para todo mundo, né? E todo mundo quer ser campeão. Nós também queremos, né, Idalgo? Isso, não, nós vamos disputar, eu estou com uma boa vibe com esse time. Então é isso, deixem o seu Maravilha. like, circulem esse vídeo nos seus grupos de Zap, deixe seu comentário, assine o Meio, e a gente volta na semana que vem com o Meio de Campo, o futebol e sua história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo que acabou de ver, imagina ter acesso a todo o acervo do Meio. Assinantes premium usufruem do nosso streaming exclusivo e recebem 2 newsletters por semana, toda quarta o Meio Político, com análises de bastidor de Brasília, pelos colunistas que entendem de verdade o que está acontecendo e o que mexe ponteiro até as eleições. E todo sábado, a edição de sábado, com entrevistas e matérias sobre os grandes desafios do nosso tempo, das mudanças climáticas, a transformação da democracia, além de cultura, ciência e comportamento. Se você quer estar bem informado sem perder um tempão do seu dia, conta com a gente. Olha, só R$15 por mês e o cancelamento facinho a qualquer momento. Experimenta.